Boa noite, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, no Juntos no Culto. Meu nome é Felipe e nós iniciamos hoje uma série baseada no livro do Apocalipse. E hoje, e nos próximos domingos que se seguem, nós estaremos estudando as verdades contidas nesse livro. E eu não vou estar sozinho, eu vou estar aqui com o pastor Júnior, e eu gostaria que ele agora, nesse momento, se apresentasse para você aí que está nos acompanhando. Boa noite, Felipe. Boa noite, pastor. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o pastor Júnior, e é uma alegria muito grande estar com vocês durante esses próximos domingos. Nós estamos aqui desde o distrito da Vila Nova, em Goiânia. Por isso, Felipe, eu quero aproveitar para cumprimentar as igrejas do nosso distrito. Um grande abraço para a igreja da Vila Nova, para a igreja do setor universitário, da Vila Monticelli e do setor Jaú. Não somente para essas igrejas, mas para os muitos amigos que nos assistem. Durante essa quarentena, o canal Juntos no Culto tem crescido bastante. Eu queria aproveitar, porque temos muitos amigos nos assistindo aí nas redes sociais. Pastor, você tem um sotaque um pouco diferente. Você é estrangeiro, você com certeza não é brasileiro. Explica para o pessoal aí que deve estar curioso com o teu sotaque. Rapaz, você é detalhista, viu? Mas também não é muito difícil, né? Perceber. Amigos, pastor Júnior é peruano e eis o motivo de falar com a língua enrolada, mas a gente acredita que falando devagar, a gente vai conseguir focar naquilo que é mais importante. Nós estamos muito felizes porque durante os próximos domingos, como o Felipe falou, a partir das 20 horas, você já tem um encontro marcado. Você não pode colocar nada na agenda, porque juntos, através do canal Juntos no Culto, seja no Facebook ou no YouTube, nós vamos desbravar as verdades contidas no livro do Apocalipse. Este é um livro que para muitas pessoas, Felipe, traz um certo distanciamento. As pessoas têm medo, mas a gente pode ter certeza que tudo aquilo que está nesse livro não é para gerar medo no coração das pessoas. Muito pelo contrário, é para poder gerar esperança de que tudo vai terminar bem. E você que tem essa curiosidade para poder entender esses mistérios contidos no livro do Apocalipse, compartilha essa live com seus amigos para que eles também possam entender sobre o que nós iremos estudar. E pastor, nada melhor do que nós começarmos o nosso estudo pedindo orientação do Espírito Santo para que Ele ilumine nossa mente e nós possamos entender completamente aquilo que Ele tem para nós hoje. Eu queria convidar você, pastor, para fazer uma oração para nós agora, nesse momento. Claro que sim. Quero convidar você que nos acompanha do outro lado da tela a com reverência curvar a sua fronte para que juntos possamos falar com Deus. Vamos orar? Querido Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque essa noite nós temos a alegria de tomarmos em nossa mão a Tua Palavra e tendo a liberdade de poder estudá-la, nós queremos pedir que o Espírito Santo seja o grande professor, o grande orientador das verdades contidas e reveladas, para que exista esperança no coração de cada filho Teu. Nós Te agradecemos e louvamos por essa oportunidade. Que seja o Espírito Santo o nosso guia, o nosso condutor. Sem Ele nada somos, e nós Te louvamos por essa experiência que juntos iremos viver, e fazemos esta oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Professor, vamos para os nossos lugares então, para nós começarmos esse estudo? Claro que sim. Fique ligado que nesse momento está começando lições do Apocalipse. Um grande abraço para todos vocês. Professor Júnior, explica para os nossos amigos que estão em casa o contexto do Apocalipse, o contexto em que esse livro ele foi escrito. Eita, Felipe, essa aí é uma pergunta muito boa. E eu acredito que ela é importantíssima para que nós possamos entender o contexto do estudo de qualquer livro. Sabe, Felipe, quando a gente estuda qualquer assunto, é muito importante que a gente possa ter consciência do contexto ao redor do tema, do assunto, do versículo em questão. Há uma frase muito comum que diz assim: um texto
fora do seu contexto, se transforma num pretexto. E justamente agora, ao iniciarmos essa jornada sobre o livro do Apocalipse, se faz muito importante que nós possamos entender o contexto no qual esse livro foi escrito. E as primeiras considerações nos dizem que o momento que os cristãos, os seguidores de Cristo viviam, era um momento muito difícil. Aliás, um grande paralelo para o momento que hoje nós estamos vivendo. Um momento onde eles eram perseguidos, um momento onde algumas imposições sobre eles eram garantidas através de decretos dos políticos, dos governadores, do imperador. E por esse motivo, a população cristã, os seguidores de Cristo, passavam por um momento muito delicado em suas vidas. O livro do Apocalipse, ele é situado mais para o final da era cristã, do primeiro século da era cristã. Por isso, há um consenso entre os teólogos e estudiosos da Bíblia, de que este livro tenha sido escrito a partir do ano 87 da nossa era, até o ano de 97, 98 da mesma. Por esse motivo, hoje, quando nós estudamos esse livro, é muito importante que possamos entender que existem diversas linhas de interpretação do conteúdo profético. Não sei se você sabia, mas a palavra de Deus, além de ter o livro do Apocalipse, também tem outras porções que são de natureza profética. E para estas porções, a interpretação deve ser, obviamente, diferente àquelas que nós estamos acostumados a aplicar para os outros livros da Bíblia. Por isso, Felipe, eu falei para você que essa pergunta aqui ela é fenomenal. E existem principalmente 4 linhas de interpretação profética para esse tipo de conteúdo. A primeira delas, a preterista, ela coloca todo o cumprimento dos eventos registrados nesse livro ainda no primeiro século da era cristã, ok? A segunda linha de interpretação, a futurista, coloca a realização, a conclusão desses eventos somente para o final dos tempos. Ou seja, olhando para o lado escatológico, para os momentos finais, para os eventos finais, o cumprimento de todas as coisas contidas nesse livro. A terceira linha de pensamento se chama a idealista. E na verdade, ela olha para o texto sagrado, apocalíptico, para a Bíblia, e entende que não há nada de profético nessas palavras. Muito pelo contrário, é mais um conteúdo figurativo de informações a respeito daquilo que iria acontecer com o nosso mundo. E a última linha de interpretação é a historicista. E essa aqui é aquela que é adotada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você, meu amigo que nos acompanha por aqui, não sei qual que é a sua religião, qual é a sua linha de interpretação, mas nessa última linha de interpretação, a historicista, ela entende que o livro do Apocalipse, o conteúdo apocalíptico, ele se cumpre ao longo do desenvolvimento dos fatos históricos que marcaram o nosso mundo. Por isso, existem acontecimentos que já se realizaram, já aconteceram, e outros que ainda irão acontecer. Em outras palavras, a história elucidando o texto sagrado. Por isso, Felipe, é muito bom nós termos essa ideia, esse contexto por trás, inclusive para responder uma das perguntas que imagino eu estejam presentes na mente de muitos dos nossos telespectadores ou pessoas que nos acompanham pela internet. Por que tanto símbolo? Por que tanto mistério ao redor desse livro? Então, esse é o contexto que abraça ao livro do Apocalipse. Felipe, espero que a tua pergunta tenha sido bem respondida. Professor Júnior, muitas pessoas têm medo de estudar o livro do Apocalipse, sustentando que é um livro misterioso, dizendo que é um livro que assusta. Isso é verdade? Como que nós podemos entender essa questão dos mistérios do livro do Apocalipse? Felipe, mais uma vez, cara, você é bom demais para fazer perguntas. Aliás, os nossos amigos que nos enviam mensagens, perguntas, são fantásticos. Por isso quero animar você também, é claro, a enviar a sua pergunta via WhatsApp
pelo número que deve estar aparecendo em algum lugar da sua tela, para que as suas dúvidas também possam ser esclarecidas. Essa pergunta que você me fez, Felipe, ela tem a ver com um medo, vamos dizer assim, até natural, presente no coração das pessoas que abrem o livro do Apocalipse, ou até mesmo ouvem falar desse nome. É interessante que quando você olha para esse livro, para o nome desse livro, inclusive em outros idiomas, por exemplo, o inglês, a própria tradução direta quer dizer revelação. E quando você vai para a sua origem no grego, Apocalipse quer dizer justamente revelar. Vamos lá, vem comigo. Imagina que você está acordando um dia, um belo domingo, né? Os jovens, o nosso pessoal ali da Multiforme, eles gostam de acordar um pouquinho mais tarde, um domingo, descansar um pouco mais, né? E você se encarrega de lacrar o seu quarto para que nenhum raio de sol possa entrar. Ter aquela noite gostosa de sono. E quando você acorda, você tem uma cortina e por trás tem uma janela que encobre tudo certinho. Mais ou menos, o sentido de revelar é você correr a cortina, é você puxar a cortina para que os teus olhos possam enxergar com clareza aquilo que está por trás. Por isso esse medo que muitas vezes abraça o coração das pessoas não é um medo fundamentado ou endosado pela palavra de Deus. Muito pelo contrário, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós lemos a seguinte declaração: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Olha só que maravilha, vem comigo. Deus Pai revela para Deus Filho, para Cristo Jesus. Cristo Jesus, ok? Agora revela para o anjo revela para João, o autor do Apocalipse, e agora ele revela para nós. E hoje à noite nós estamos juntos estudando esse livro maravilhoso. É da vontade, é da iniciativa de Deus querer desvendar, puxar a cortina que nos separa de uma visão clara, correta daquilo que está acontecendo no nosso mundo, a fim de que você e eu possamos descansar na certeza de que tudo, literalmente tudo, vai terminar bem. Professor Júnior, muitas pessoas que têm esse medo de estudar o livro do Apocalipse, eles têm que entender também que existem bênçãos por trás desse livro. Explica para nós e para o nosso amigo que está em casa nos assistindo, quais são essas bênçãos que o livro do Apocalipse nos traz. Felipe, vamos lá, mais uma vez. Olha, por natureza, o ser humano, ele sempre está procurando alguma coisa que possa receber. E a palavra de Deus, ela não fica fechada quando o assunto são benefícios ou bênçãos que o ser humano pode ter decorrentes de se debruçar de maneira sincera em cima do texto sagrado. Por isso eu quero convidar você, meu amigo, você que está nos acompanhando ali do outro lado, em sua casa, pega a tua Bíblia. Sem a Bíblia a gente não consegue estudar nada. E eu quero que você abra no livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu vou procurar aqui também na minha Bíblia. Já fiz aqui a marcação desse versículo. E nós vamos aqui conversar um pouco a respeito dos benefícios. Para isso nós vamos ter 3 versículos para a nossa reflexão a respeito dessa pergunta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Veja bem, já estamos falando dos benefícios. A palavra de Deus é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça. Embora esse texto bíblico não fale exclusivamente do livro do Apocalipse, diz que toda a palavra de Deus, ou seja, não somente o livro que eu gosto, não somente os versículos que eu gosto, mas toda a palavra de Deus do início até o fim, do Gênesis até o Apocalipse, passando por Daniel, parando no último livro da Bíblia. Toda a palavra é útil para correção, para ensino, para instrução nos caminhos que tem a ver com a salvação. Veja bem que o livro
bíblico, embora possa fornecer para nós várias ferramentas ou conhecimentos, não tem como propósito principal nos transformar numa biblioteca teológica ambulante, e sim colocar os nossos pés na direção certa, no caminho da salvação. O segundo versículo que eu quero compartilhar com você está no livro de 2 Pedro, o capítulo 1, o versículo 21. Também no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, o capítulo 1, o versículo 21, na minha versão, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia, olha só, agora aqui já o contexto é profético, e a Bíblia diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, não é uma coisa, o livro de Apocalipse, o resultado de uma vontade que nasceu no coração humano. Até mesmo porque na pergunta anterior nós falamos que a revelação é de Jesus Cristo. Ele é o objeto a ser revelado, ele é o centro do livro profético. E aqui diz assim: nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens como você e eu falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que na introdução da reflexão do episódio de hoje, nós pedimos a presença do Espírito Santo para que ele pudesse conduzir o estudo e a reflexão desse primeiro episódio. Meu amigo, você tem voltado os seus olhos com esse mesmo desejo e com essa mesma intenção ao estudar o último livro do texto sagrado? Ainda agora entrando no capítulo 1 do livro de Apocalipse, eu quero convidar você a parar um pouquinho o seu olhar no versículo 3, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E na introdução do próprio João nós lemos a seguinte afirmação: felizes ou bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam ou obedecem as coisas nela escrita, porque o tempo está próximo. Galera, hoje o nosso mundo, o nosso país, o nosso município vive por uma situação ímpar, uma situação que nós nunca vivemos em nossa vida. E as perguntas, questionamentos, dúvidas, medos, cada dia crescem e tomam conta do nosso coração. Hoje, mais do que antes, é o momento para você voltar os seus olhos para esse livro e se debruçar no estudo sincero e humilde daquilo que Deus já revelou para o seu povo. E eu quero ressaltar 3 verbos: aquele que lê, aquele que ouve e aquele que obedece as coisas contidas nessa profecia, próprias para o tempo do fim. Então, quando nós falamos a respeito dos benefícios, me parece que está mais do que claro aquilo que a Bíblia quer oferecer para você e para mim no momento que nós estamos vivendo. Professor, se é possível nós entendermos o livro do Apocalipse, se existe essa possibilidade, como é a forma? Como eu devo estudar esse livro tão simbólico, tão cheio de símbolos? Como eu devo estudar à luz da Bíblia Sagrada? Felipe, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Você está me perguntando aqui se é possível e como nós devemos entender, como nós devemos estudar o livro sagrado? Olha, essa pergunta ali, ela é fundamental. Porque além de termos estudado o contexto, eu quero levar você a ver o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito da maneira de nós estudarmos. Sabe, algumas pessoas dizem assim: mas você puxa para o teu lado, você interpreta do jeito que você quer. E na verdade, nesse programa nós fizemos um compromisso de estudarmos exatamente aquilo que a Bíblia nos diz e como ela nos diz. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Me acompanhe, vamos lá. Vamos para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 28 do seu livro, o versículo 10. Isaías, um dos profetas que escreveu por mais extenso no Antigo Testamento, capítulo 28, versículo 10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sabem,
Esse versículo quer dizer para você e para mim que toda vez que nós formos estudar um assunto da palavra de Deus, nós precisamos comprovar esse assunto ou esse versículo ou a interpretação que eu estou tendo desse versículo com o contexto ou com outros versículos que falem a respeito do mesmo assunto em outras partes da Bíblia. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito. Por quê? Porque na palavra de Deus não há sombra de dúvida, variação ou contradição. Por quê? Porque ela é a manifestação do seu Criador, do seu autor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, existe um segundo versículo ainda muito importante, já indo para o Novo Testamento, que eu quero compartilhar com você, meu querido amigo e telespectador. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. Como é bom nós termos aqui de fácil acesso à palavra de Deus e juntos podemos manuseá-la, estudá-la. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 2, o versículo 13, ela diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você prestou atenção aí, Felipe? Esse texto aqui nos diz que o que nós estudamos é de origem espiritual e só pode ser compreendido dentro de um contexto espiritual. Este é o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem discernir ou entender aquilo que está contido nesse livro. Para que isso aconteça, nós devemos estar numa conexão forte e intensa, espiritualmente falando, com o nosso Criador. Por isso eu te convido, toda vez que você sentir dificuldades para entender a palavra de Deus, toda vez que você for tentado a pensar que esse livro não é para você, somente para pessoas estudadas, para o teu pastor, o teu padre, o teu bispo, lembra de uma coisa: coisas espirituais são discernidas de maneira espiritual. E o último texto dessa pergunta está no livro de Lucas. Vem comigo. Lucas, um dos 4 evangelhos, já no Novo Testamento, o capítulo 24, o versículo 27, guarda para nós aqui uma afirmação tremenda a respeito do assunto em questão. Capítulo 24, já nos lemos agora no versículo 27, o seguinte: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito aquilo que constava em todas as escrituras. Esse texto aqui é fantástico, é fenomenal, porque diz assim, que o ensino da palavra era exposto para as pessoas, tendo como base, como início, diz Moisés, ou seja, o início, o começo, discorrendo por todos os profetas, expunha a palavra de Deus com respeito àquilo que estava relacionado nas escrituras. No contexto do Novo Testamento, do autor do livro de Lucas, toda a Bíblia que eles tinham era justamente o Antigo Testamento. Os profetas, o Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Então agora, a resposta para você e para mim é que nós devemos usar a Bíblia como um todo para que ela possa responder para nós de maneira concisa aquilo que nós devemos estudar e como isto deve ser estudado. Tá bom, Felipe? Vamos lá? Nós temos agora uma próxima pergunta. Amigos, acabou de chegar uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp e aproveito para lembrar você que você pode mandar suas dúvidas, você pode mandar o seu questionamento, que o professor Júnior vai estar respondendo para nós a sua questão. A sua pergunta, ela pode ser sorteada, escolhida para estar sendo respondida aqui pelo professor Júnior no nosso próximo programa. E eu gostaria de dizer, professor, a dúvida do nosso amigo que entrou em contato conosco é: por que Deus ele usou de símbolos para se comunicar conosco? Porque Deus usou de parábolas para se comunicar conosco, sendo que Ele poderia de alguma forma se comunicar de maneira clara e direta. Por que Ele usou dos símbolos e das parábolas? Entendi, ok. Olha, a resposta para essa pergunta, Felipe, ela é interessante, porque pelo menos eu, não sei, você que me acompanha ali, ou você, Felipe,
algumas pessoas gostam muito de comunicação direta, né? Fala logo aquilo que você quer. Fica muito mais fácil para você saber como fazer, o que fazer. E algumas pessoas, é claro que gostariam de encontrar no texto do Apocalipse uma resposta ou uma explicação muito mais direta, muito mais clara. Só que eu quero levar você para o livro de Lucas, mais uma vez, no capítulo 8, o versículo 10. E nesse versículo nós vamos encontrar a seguinte afirmação, ok? A respeito dos ensinamentos de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, aqui é o próprio Jesus falando: a vosotros é dado conhecer os mistérios do reino, no entanto aos demais fala-se em parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí, Felipe? Esse texto diz assim, que há uma divisão. Existem dois grupos. O grupo para o qual o texto, a palavra, a revelação foi concedida, e um grupo que não. Então você pode estar pensando ali do outro lado: poxa, como é esse negócio aí, professor? Deus quer se revelar para uns e não para outros? Claro que não. Na verdade, esses dois grupos existem pela iniciativa do ser humano. Como assim? Bom, para aqueles que se aproximam de Deus, da sua palavra, com humildade, com sinceridade, como diz o versículo 10, para vocês é dado a conhecer justamente os mistérios do reino. Então a existência dos grupos não é ou não acontece por vontade de Deus, mas sim pelas decisões ou pela maneira como o ser humano se apresenta diante do mesmo. E a parte final diz assim, ok? Do versículo 10: agora aos demais se falem parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Eu falei para vocês no contexto do livro que este livro originalmente, inicialmente, foi escrito ou dirigido para 7 igrejas da Ásia. Daqui a pouco, professor, nós vamos estudar a respeito disso. Agora, essas pessoas, ou nesse momento, se viviam um contexto muito difícil. Por isso, você ser muito direto nas suas afirmações poderia trazer mais prejuízos do que benefícios. Por isso, como nós já lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a intenção de Jesus é revelar, é desvendar, é puxar o véu, puxar a cortina, para que aquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo possa ser para você e para mim símbolo de paz e esperança em nosso coração. Professor, agora uma pergunta difícil, uma pergunta capciosa para você responder para a gente. Existe possibilidade de nós entendermos esses símbolos, toda essa simbologia que está descrita no Apocalipse? Existe a possibilidade de nós entendermos esse livro pelo que a própria Bíblia nos diz? Felipe, esse aí foi... vocês querem me verem numa saia justa, né? Mas vamos lá, se você tem coragem para perguntar, a Bíblia tem coragem para responder. E é isso que ela vai fazer nesse momento. Por que de símbolos? Mas antes de eu responder para você, eu quero que você pegue seu celular e você possa correr para você se inscrever em nosso canal Juntos no Culto, ok? YouTube, Facebook. Se você já faz um tempinho que você não passa um álcool nas suas mãos, que você possa fazer isso. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Assim mesmo, você jovem que nos acompanha, tem um Instagram que você não pode parar de seguir: Multiforme VN. Entra lá, você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar muita coisa. Tá bom, Felipe? Então vamos responder, né? Existem para essa pergunta vários aspectos que nós devemos considerar. E o primeiro deles nós vamos encontrar na Bíblia. E para isso convido você a abrir no livro de João, no capítulo 7, o versículo 17. Tá bom? João, com o seu livro ali no Novo Testamento, um dos evangelhos, e no versículo 17 ele registra a seguinte afirmação: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se falo por mim mesmo. O primeiro conceito, ou a primeira ideia que nós devemos ter nesse momento, é que a profecia e a linguagem simbólica, ela está presente não somente pelo contexto social daquele então,
pelo contexto político, pelo contexto de crise daquele então, do momento no qual o livro foi escrito, mas porque é do desejo de Deus de que isto aconteça dessa maneira. E isso você vai corroborar agora no segundo texto, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Nós lemos agora há pouco o versículo 21, mas quando nós voltamos a olhar para um versículo antes, nós encontramos a seguinte afirmação: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso quer dizer que a interpretação, os simbolismos que nós encontramos, não são apenas por um capricho de um ser humano, ou deu na telha do autor escrever dessa maneira. Cumprem um propósito, a fim de poder transmitir uma mensagem clara para todos aqueles que se empenham, para aqueles que se esmeram realmente com o coração voltado para o Senhor Jesus Cristo, em conhecê-lo, conhecer a sua vontade e conhecer aquilo que Ele revelou para aquilo, ou para o mundo, para o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu gostaria de compartilhar com vocês, e nós vamos explorar isso ainda mais fundo ao longo dos próximos episódios. Mas, por exemplo, no livro do Apocalipse nós encontramos muitas vezes a afirmação águas, muitas águas, e isso tem um significado. Quando no Apocalipse você encontra essa expressão, você poderá entender que essa expressão significa povos, multidão, pessoas, aglomeração de pessoas, justamente o contrário daquilo que hoje deve acontecer em nossa cidade, em nosso país. Assim mesmo, quando nós falamos ou encontramos alguma descrição profética de uma mulher, esta mulher, em alguns contextos, ela representa a igreja, representa o povo de Deus nesse mundo, representa o grupo de filhos e filhas que estão dispostos a obedecê-lo, a guardar os seus mandamentos. E você pode encontrar a explicação disso em Efésios capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Logo no início, no capítulo 1 de Apocalipse, você também encontra a descrição de estrelas que estão praticamente pairando, suspendidas, próximo da mão de um ser. Essas estrelas, na verdade, elas representam anjos ou mensageiros. E para que você possa comprovar isso, nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 1, e a partir do versículo 20, ou do 17, nós encontramos a seguinte descrição: quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que estive morto, mas sei que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora o versículo 20, o próprio livro, como nós estudamos, vem se explicar quanto ao mistério das 7 estrelas, que você encontra ali do versículo 12 até o 16, que viste na minha mão direita, e quanto aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está vendo? Basta você voltar o seu olhar para o texto sagrado, lê-lo de maneira completa, entender o seu contexto, para você encontrar na própria Bíblia a interpretação para cada um dos símbolos apresentados. Então fica ligado, porque nós iremos conhecer e apresentar ainda outros símbolos que o livro do Apocalipse tem guardado no seu conteúdo. Professor Júnior, eu estava conversando com alguns amigos meus nessa semana e analisando todo esse cenário político, toda essa questão de saúde pública que nós estamos vivendo, vendo aí crises se estabelecendo em países de viés econômico, muitas situações difíceis de entender. E a pergunta que nós fizemos é se nesse mundo ainda há esperança, se nós podemos ter esperança mesmo diante de todas essas situações que nós estamos vivendo. Será que à luz da Bíblia Sagrada, à luz do livro do Apocalipse, nós podemos ter esperança? Ok, Felipe. Amigos, nesse momento eu quero conversar com vocês num tom diferente. Sabem, até aqui nós temos olhado um pouco para o lado histórico, temos relembrado alguns conceitos, ideias, princípios de interpretação bíblica.
Mas nada disto é importante se o conteúdo apocalíptico ele realmente não realizar uma mudança em nosso coração. E a pergunta que foi feita agora, ela tem a ver com a mensagem do Apocalipse. Qual que é a síntese, o centro, né? O motivo do livro do Apocalipse? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, no versículo 10 e no versículo 11. Abre aí. A palavra de Deus agora ela vai trazer conforto para o teu coração. E se nesse momento eu estiver conversando com algum amigo que está no seu carro, está na sua casa, no seu trabalho, está no ônibus, está se deslocando de um lugar para o outro, está passando por uma situação complicada, não tem visto um panorama favorável, diferente, eu gostaria que o livro do Apocalipse pudesse falar diretamente ao teu coração nesse momento. E a palavra de Deus diz assim, Apocalipse 12, versículo 10: Então ouvi grande voz do céu proclamando. Sabe, toda vez que o Apocalipse usa essa expressão, é porque uma coisa super importante que você precisa dar toda a sua atenção. E diz, agora veio a salvação, agora veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E o versículo 11 continua assim: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Que declaração fantástica para nós respondermos a essa pergunta e essa inquietação. O versículo 10 diz que o momento da nossa proclamação, o momento da nossa salvação, o momento onde finalmente a justiça será justiça real e verdadeira, vai chegar e vai acontecer na tua geração. Nesse contexto diz que o grande acusador, Satanás, o inimigo de Deus, vai ser expulso, vai ser colocado de fora, e aquele que te acusava de dia e de noite diante do Senhor não terá mais lugar diante da sua face. Muito pelo contrário, diz assim, eles, ou seja, os filhos de Deus, aqueles que são obedientes à sua palavra, eles venceram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro. Em outras palavras, há um convite para você e para mim, para nós voltarmos o nosso coração para a direção de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a figura principal do Apocalipse. Se você entender isso nesse momento, agora sim, todas as verdades, as profecias, os símbolos contidos nesse livro farão um sentido especial, ou darão um sentido especial à tua interpretação a respeito desse livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. Amigo, você que nos assiste pelas redes sociais, nós chegamos ao final do nosso estudo. E eu queria que você parasse tudo o que você está fazendo neste momento. E eu queria convidar aqui o professor Júnior, que ele vai nos levar agora a tomar uma decisão. Ok, Felipe. Assim como você, eu também penso que esse aqui é o momento mais especial do nosso estudo. Eu já falei que a gente pode acumular um tanto de informações, de conhecimento, de datas, conteúdo de símbolos, enfim, tudo isso é importante. Mas nada é mais importante do que a decisão desse livro no teu coração. Esse livro foi escrito para que os crentes, para que os amigos de Jesus, espalhados na face da terra, pudessem caminhar pelos últimos capítulos da sua história com um coração cheio de esperança de que tudo vai terminar bem. Por isso eu não posso deixar você terminar de assistir esse episódio sem convidar você a tomar uma decisão por Cristo Jesus. Por isso, meu amigo, se você já é batizado,
se você já é membro da Igreja Adventista em algum lugar desse mundo, desse país, se você já se entregou a Cristo através das águas, para você nesse momento eu gostaria que você pudesse reforçar, renovar o seu compromisso de amor com Jesus. O teu primeiro encontro com o Salvador não é suficiente para você continuar a tua caminhada com Ele. Em outras palavras, aquilo que te trouxe até aqui não será suficiente para te levar aonde você quer chegar. Este processo deve ser renovado todos os dias. Em algum lugar da tela está aparecendo um número que foi providenciado unicamente para esses momentos de apelo e de decisão. E nesse momento você poderá pegar o seu celular, o seu zap. E você que já é batizado, você que já é membro dessa igreja, você que já se entregou para Jesus, você que já passou por essa experiência, você vai mandar nesse momento uma afirmação com a seguinte expressão: eu renovo meu pacto com Deus. Ok? Eu renovo meu pacto com Deus. Mas eu sei que existe uma galera, eu sei que existe um grupo de pessoas que ainda não passaram por esse momento, ou às vezes passaram por alguma situação, por algum motivo, acabaram se distanciando de Cristo Jesus. Para esse grupo, eu quero convidá-los a se entregar a Cristo Jesus, para você se entregar aos seus braços, sem reservas nesse momento. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 7, diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está voltando, meu amigo. E qualquer problema ou desavença que a gente possa ter tido em nossa vida deve ser colocada de lado. Ele está de braços abertos te esperando, assim como o pai do filho pródigo, esperando você voltar, esperando você assinar o concerto de paz com aquele que é o centro da profecia. Às vezes eu estou conversando com alguém que está apenas dando os primeiros passos, está estudando a respeito desse livro maravilhoso, e para esse segundo grupo irá mandar uma mensagem para esse mesmo telefone que continua aqui em nossa tela, dizendo: eu aceito Cristo Jesus. Ok? Manda: eu aceito Cristo Jesus. Para isso, eu quero convidar você, no lugar onde você se encontra, a fechar os olhos, para terminarmos esse momento com uma oração. Papai do céu, obrigado pelos momentos que nós passamos contigo aqui. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de estudarmos esse livro maravilhoso. Isso aqui está apenas começando. Para isso nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo, para que seja Ele que transforme o nosso coração e cada dia nos leve para mais pertinho de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.